a melhor igreja do mundo. Sabe qual é a melhor igreja do mundo? A igreja que a gente faz parte, né? Existem várias igrejas no mundo, diferentes umas das outras, e existem vários crentes no mundo, diferentes uns dos outros. A melhor igreja do mundo e o melhor crente do mundo é aquela igreja que tem crentes que vão para servir. Servir a Deus. Eu vim para servir. Mas hoje no mundo nós temos muitas igrejas que são uma espécie de mall, de shopping centers. E os crentes receberam, porque eles acham que receberam, uma espécie de cartão de crédito ilimitado para fazer compras no mall. Então ele vai numa igreja e compra daquela igreja o que ele gostou. Mas não tem tudo o que ele gosta nessa igreja. Aí ele vai para uma outra igreja e passa o cartão de crédito dele e compra o que ele gostou daquela igreja. E assim ele vai de igreja em igreja, passando o cartão de crédito e comprando as coisas que ele se agrada ou que ele quer das diferentes igrejas, porque ele é de nenhuma igreja e aquelas igrejas são malls com lojas de departamentos e as pessoas vão. Minha oração é que eu consiga ser para você um pastor que prega a Bíblia para você e que te ajude a viver bem nesse mundo. Uma vez uma pessoa me perguntou, Nassif, por que você não fala do inferno? Por que você não fala do pecado? Por que você não dá umas pauladas de vez em quando no povo? Bem, primeiro porque a concorrência está brava. Imagine se eu bater em vocês, né? Não está fácil não. Ontem o Cláudio Duarte estava na cidade. Eu pensei que ninguém vinha hoje, né? Um homem é uma sumidade. Então, se eu ouvir um homem daquele, eu perdi, né? A internet também faz uma concorrência bravíssima, né? Mas por que não? Bem, primeiro porque a gente já sofre muito, não é? A gente já sofre do furacão, a gente sofre da sogra, que às vezes é outro furacão, a gente sofre, brincadeira, sogras. Sabe por que homem faz piada com sogra? Porque, na verdade, os homens não têm problemas com as sogras. Quem tem são as mulheres, porque nem piada fazem. Então, nós temos tantos sofrimentos por aí chega na igreja e sofre de novo. E meu coração, minha oração, meu desejo intenso é, será que eu posso ajudar o meu povo a viver bem nessa terra? Porque no céu, a gente não precisa aprender aqui na terra como faz para viver no céu. No céu nós vamos ter a eternidade inteira para aprender. Então, tem que aprender como vive aqui. Como é que Deus espera que vivamos nesses dias por aqui? Esse é o desejo do meu coração para você. Mas antes eu queria convidar duas campeãs para chegarem aqui, por favor. Venham aqui. Por gentileza. Rápido, vocês estão atrasando o culto. Por favor. Venham aqui pertinho de mim. Essa aqui é a Cleide. Cleide, além de ser uma empresária, uma empreendedora de sucesso na cidade, tem um programa, uma empresa que ajuda você a se alimentar adequadamente, perfeitamente, e ter saúde, não só o corpo bonito, mas ter saúde. Cleidiva, campeoníssima, campeã de fisiculturismo aqui na nossa cidade, uma mulher de vitórias, fez um enfrentamento dos mais difíceis da vida dela lá no Brasil, veio para esse país e se tornou uma mulher vencedora, campeã de fisiculturismo. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas antes eu vou te perguntar no ouvido se eu posso perguntar. Posso falar a sua idade? Ai, o microfone estava ligado? Pode. Se tornou público, né? Quanto é? Fala. 41 anos. Meu Deus do céu, você sabe que eu vou tirar os espelhos de minha casa. Não quero mais viver. Campeoníssima. Essa mulher é uma mulher de Deus, crente pra caramba, fala de Jesus e tem uma empresa que é campeoníssima. Se você quer vida saudável, conversa com esta mulher. Agora tem essa moça aqui. Fala o seu nome para essa gente. Karen. Karen, eu posso fazer aquela mesma pergunta para você? Pode. Quantos anos você tem, Karen? 43. 43. A Karen,
enfrentou furacões na sua vida, grandes furacões. Há 2 anos atrás, o olho do furacão passou em cima da cabeça dessa moça e arrebentou de tudo que foi jeito. Mas tanto Cleide como Karen são mulheres que têm uma característica que se chama resiliência. É a capacidade de, depois do enfrentamento difícil, se recuperar e se renovar. Karen percebeu, no testemunho de Gabi Desan, que é outra menina de nossa igreja, também campeã do mundo de fisiculturismo. No testemunho dela, a Gabi sempre fala: foco, força e fé, se você quer ser campeão. Ela, ouvindo esse testemunho, ela pensou: puxa vida, eu fui campeã no Brasil de fisiculturismo. E ela começou a orar a respeito, voltou ao Brasil e foi para as associações de fisiculturismo no Brasil. Falou: olha, eu quero começar de novo, porque eu tenho um sonho de ser campeã mundial. Porque se eu fosse ser campeã mundial, eu posso aplicar um visto nesse país, nos Estados Unidos, que se chama habilidades extraordinárias. Quem é top 1 do mundo na sua modalidade, Estados Unidos quer essa pessoa aqui dentro. Ela falou: se eu for campeã mundial, eu posso aplicar. E ela orou, foi ao Brasil, e o pessoal disse: não, com a sua ficha corrida, você não precisa começar de baixo, você pode ir direto para o Campeonato Brasileiro. E essa menina, eu estou falando rápido por causa do tempo. Essa menina foi para o Campeonato Brasileiro, e a oração dela era assim: Senhor, eu não sei quem é a menina que pode me derrotar, mas eu queria te pedir 2 coisas. Dá o melhor que você tem para essa menina. E a segunda coisa, faz com que os olhos dos juízes estejam em mim. No campeonato dela, ela não percebia que os juízes estavam olhando para ela. Ela falou com o treinador dela, aqui nos Estados Unidos, eles: calma, se eles não estão olhando mais para você, pode significar que você perdeu, ou pode significar que você já ganhou e eles estão procurando o 2º lugar. Mas essa menina concorreu com garotas de 18 anos, 20 anos, 22 anos, ela tem 43. E ela foi campeã brasileira de fisiculturismo. Posso falar uma coisa? O problema das de 40 são as de 20. Aliás, hoje, o problema das de 20 são as de 40. Ela está dizendo aqui que o problema das garotas de 20 são as de 40, que estão muito melhor preparadas. Ela foi campeã brasileira, mas aí precisava dar um passo mais. Ela foi para o campeonato mundial, que foi na Inglaterra. Não, ou na foi Rússia? na Rússia. Foi na Rússia. E lá no campeonato, o papo entre as atletas era: a menina da Inglaterra é campeã. Ela já veio para ser a campeã. Qual era a oração dessa menina? Senhor, dá o melhor para essa garota. Dá o melhor para ela, mas eu preciso ser campeã. No dia de assinar a ficha de presença, ela foi assinar a ficha e viu que a garota, que era a favorita, já tinha assinado antes dela, ou seja, ela está presente na competição. Chega o dia da competição, a garota não aparece. E ela orando: Deus, eu estou te pedindo para você dar o melhor para ela, como é que ela não vem? E ela soube que aquela garota tinha sido convidada pela comissão organizadora do evento mundial para dar um salto maior e ir para outro evento, nem precisava concorrer com aquele. O que aconteceu? Karen é a mais nova campeã do mundo de fisiculturismo. Às vezes, os furacões de nossa vida são tudo o que precisamos para largarmos coisas que nos atrapalham e avançarmos para as grandes vitórias do Senhor. Só fala oi, que eu não tenho tempo. Oi. Obrigado. Estende suas mãos para cá, ore por elas. Senhor Jesus, eu quero te louvar e te bendizer pela vida dessas moças que são campeãs de Jesus. Campeãs de Jesus, porque por onde quer que elas passam, elas falam e vivem o amor do Senhor. E eu quero te louvar, Deus, porque elas alcançaram suas metas, são mulheres resilientes, vencedoras, exemplo de que com força, com foco e com fé alcançaremos a realização dos sonhos do Senhor para as nossas vidas. E eu te louvo pela vida delas, no nome bendito e forte de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe vocês. Por favor, cuidado ao descer a escada. Ainda mais que esses saltos aí, eu não sei porque que você é tão alta. Karen
já está fazendo os exames necessários para receber o Green Card. Deus tem sido fiel para com essa gente. Quero louvar a Deus pela vida dela. Agora, abre a sua Bíblia no Salmo 126. Neste 14 de outubro, enquanto você abre a sua Bíblia, no dia 14 de outubro, nós vamos ter um congresso para as mulheres. Essas meninas estarão aqui, a Alda vai estar aqui, a Célia vai estar aqui, ou é a Alda Célia? E a Ana Paula Valadão e doutora Ilma. Doutora Ilma, não é a doutora Irma, Irma já foi. Sempre que passa a Irma, Ilma vem em seguida e traz paz. Doutora Ilma é uma das maiores e melhores psicólogas e terapeutas familiares e pessoal que eu já conheci na minha vida. E ela estará aqui ministrando no dia 14 para as mulheres. Você tem que hoje adquirir o seu convite. Tem um convite só para as palestras, um convite só com as palestras e o almoço. É um dia inteiro de conferência, de louvor para as mulheres. Você não pode perder. Procura aí na saída onde tem o convite. Salmo 126. Diz assim a Bíblia Sagrada: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos no entendimento de sua palavra, e que ela, a sua palavra, possa produzir em nós toda a bênção, todo o ensino, toda a mudança que é necessário nas nossas vidas. Nos abençoe. É a nossa oração, no nome bendito e forte de Jesus. Amém. Amém? Amém mesmo? Glória a Jesus. Nesse trecho da Bíblia Sagrada eu escolhi porque domingo passado todos nós estávamos esperando no dia 10 de setembro a chegada do furacão. Que podia chegar aqui 5 ou 4. E quando ele entra na Flórida, lá pelos Keys, Key West, Key Largo, e ia bater de frente com Miami, ele deu uma desviadinha, resolveu bater de frente em Naples, ainda 4. Foi diminuindo de forças e quando chegou em cima de Orlando, ou melhor, o olho estava em Tampa. E o braço direito dele, que é o mais forte, sempre o braço direito é mais violento do que o braço esquerdo, passaria exatamente em cima das nossas cabeças. Ele veio diminuindo para 3, para 2, e quando chegou em cima de Orlando, era 1. Se fosse 4 ou 5, 75% das casas da Flórida teriam sido cortadas pela metade. Nós teríamos entre 1,5 metro e até 2 metros de água em todo o estado. Significa que a minha e a sua casa teriam 1 metro de água dentro dela. Significa que os lagos estariam cheios, e os jacarés e as cobras, que os floridianos tanto gostam, se sentiriam livres para nadar para onde quisessem, incluindo as ruas de nossa casa e para dentro das nossas próprias casas. Nós estaríamos agora contabilizando mortos, feridos, e esperaríamos 2 ou 3 meses para restabelecer luz elétrica, internet, socorro. Estaríamos morando aqui dentro da igreja, ou em outros ginásios de esportes, ou em estádios de futebol. Isso era o que nos esperava com o furacão Irma 4.
4 e 5 têm a capacidade de cortar casas de madeira no meio ou rebentá-las inteiras. Em Cuba, ele bateu 4. E nas avenidas de Cuba, ele levantou o asfalto inteiro. Placas enormes de asfalto foram levantadas e jogadas longe. Fomos libertos. Fomos alvos, desta vez, da misericórdia do Senhor. Algumas pessoas acompanharam alguns dos vídeos que eu fiz, falando: Nassif, você é incrível, como é que você leva na flauta um negócio desse? Era tudo fake. Era mentira, eu estava sorrindo em cima e por baixo precisando de ir no banheiro. Mas sabe por que eu fiz aquilo? Várias mães tinham me ligado dizendo: Nassif, meus filhos estão assustados, fala com eles, ora por eles. E eu comecei a fazer tudo aquilo por causa da criançada. Eu fiz um ao vivo no domingo, logo depois do nosso pastor, pelo Facebook, não sei quantos puderam acompanhar. E eu ensinei uma coisa que eu aprendi com o pastor David. Esse aqui é você, fecha para cá, as mãos de Deus te cobrem e você está seguro. Eu ensinei isso para as crianças. No dia seguinte, uma mãe mandou um texto para mim: Nassif, você não sabe que alegria eu tive quando meu filho acordou, saiu de dentro do closet, fez assim para mim e disse: Jesus tomou conta da gente. Era verdade. Foi um milagre. O que Deus resolveu fazer por nós é um milagre. E quando eu percebi o milagre, que salmo veio à minha mente? Este salmo que conta a história de um aprisionamento, de uma escravidão, que era absolutamente impossível de ser revertida. Aquela escravidão não tinha nenhuma chance de ser revertida. Se é que este salmo está se referindo à Babilônia, quando eles estavam escravizados na Babilônia, o imperador babilônio era simplesmente o dono do mundo. Nada poderia arrancá-los de lá, eles morreriam na escravidão, eles estavam aprisionados. Mas um dia, Deus move o coração do rei, e o rei decreta o final do cativeiro e eles voltam para casa. E quando eles voltam para casa, que eles recebem a notícia de livramento, eles começam a dizer: uau, a nossa alma era como a de quem sonha. Você já teve aquela experiência de algo maravilhoso ou catastrófico que aconteceu na sua vida? E você fala assim: me belisca, vê se isso não é sonho. De bom, alguém chega para você e fala assim: o Trump teve um sonho, sonhou com você, e ele mandou o oficial de justiça trazer de presente para você um green card na sua casa, porque ele teve um sonho. Você fala: não, pera, isso é sonho, eu estou sonhando. Imagina que isso ia acontecer. Sabe, quando você tem uma notícia dessa? Ou então uma notícia mais legal ainda: cara, você nunca jogou na loteria, né? Não, minha religião não permite. Pois você ganhou na loteria? Ah, não, isso é um sonho, belisca aí, estou dormindo. Não é? Ou então aquela garota, a mais linda da cidade. E você, inteligente. Não, quando eu nasci, minha mãe me mostrou para os meus parentes, eles disseram assim: mas quem sabe vai ser inteligente, né? E aquela garota vem na sua casa e disse: eu amanheci absolutamente apaixonada por você, eu orei, Deus disse: esse é o homem da tua vida, eu vim aqui para me casar. Você fala: não, estou sonhando, belisca. Não é? Ou uma situação difícil, uma catástrofe. Você fica pensando: eu não estou dormindo. Alguém pode me dizer que eu estou dormindo, que é só um pesadelo?
Quando eu abrir o olho, tudo estará lá de novo. Eu sei o que é isso. Esse é um dos piores domingos de minha vida. Alguém podia me dizer que eu estou sonhando? Que não é verdade. Que daqui a pouco eu vou abrir os meus olhos e tudo vai estar lá de volta. Eles estavam assim. Era um livramento. O Senhor os livrou. E porque o Senhor os livrou, eles dizem: nós estamos alegres, e a nossa boca se encheu de riso. E foi isso que aconteceu segunda-feira passada. O milagre que só Deus poderia ter feito. Não tinha forças humanas que pudessem deter o furacão. Não havia nenhuma tecnologia na NASA, que é aqui em Orlando, é aqui na Flórida, que pudesse desviar a força do furacão. Naquela segunda-feira de madrugada, 11 de setembro. Lembra você alguma coisa? Há 11 anos atrás, no 11 de setembro, 2 aviões derrubam as Torres Gêmeas. Quase 3.000 pessoas perderam a vida. Era o ataque dos terroristas aos Estados Unidos. E agora, nós temos um outro 11 de setembro. Dessa vez, era a própria natureza. Um irmão me ligou do Brasil e disse: Nassif, você pensa que isso é a ira de Deus contra os Estados Unidos? Falei: meu irmão, se a base de raciocínio for essa, o que eu penso sobre a ira de Deus tendo PT, Lula, Ilma, Temer, JBS, JS? Não, meu irmão, não é a ira de Deus sobre os Estados Unidos. É só a natureza gemendo pela volta de Jesus. Romanos diz que a natureza geme esperando a restauração. Era um milagre. Era um milagre. Esperar aquela noite passar foi uma das noites mais difíceis de nossa vida. Era um milagre. E a nossa boca de manhã, na segunda-feira, se encheu de riso. Quando eu olhei para minha casa, nenhuma janela quebrada, nenhum telhado escapou. Não acabou a energia elétrica lá em casa, nem caiu a internet. Sabe, tem diferentes níveis de santidade na cidade. Meu vizinho é um pastor santo pra caramba. Estou brincando. Nada. E eu olhava para a minha casinha, que está à venda, se você quiser comprar. Falei: ai, Deus, não deixa quebrar, porque eu vou vender, senão eu vou ter que consertar antes de vender. E não quebrou nada. Nada. Nem uma janelinha, nada. Para não dizer que não quebrou nada, quebrou a fechadurinha da garagem. Aí a gente consertou. Era o livramento. Derrubou o tanto de árvore que derrubou. Encheu um monte de lugar. Imagine 4 ou 5. Era um milagre. E a nossa boca está se enchendo de riso. Tem gente que fala: vou mudar da Flórida, nunca mais quero furacão. Deixa-me dizer a você. No mundo inteiro tem furacão. De um jeito ou de outro. O que nós temos que festejar é o livramento. E dizer: obrigado, obrigado, obrigado. E isso viemos fazer aqui, festejar este livramento. Pastor Carlos Alberto, vem aqui comigo. Este salmo, em algum momento, quando festeja o livramento, ele também diz assim: Senhor, nos traga liberação. Nos traga liberação. Parece que eles estão dizendo:
fomos libertos daquele cativeiro, mas há ainda outros que estão no cativeiro, ou ainda há outros tipos de cativeiro que deles precisamos de libertação. Antes de falar, senta aqui e deixe-me dar boas-vindas ao pessoal da internet, em especial a Luciana e ao Zé Sérgio. Vocês lembram do Zé Sérgio? Jogador de São Paulo, pela seleção brasileira. Essa semana eu tive o privilégio de conhecê-los pelo WhatsApp, e eles estavam dizendo que aquela nossa última bate-papo, eles tinham no grupo pequenos deles um médico ortopedista e uma irmãzinha que tinha feito uma cirurgia, que estava com algumas complicações, e que aquele bate-papo, aquela sua palavra, abençoou muito a vida deles, e eles disseram que estariam online. Então, meu abraço ao campeão Zé Sérgio, a sua família. Aliás, ele tem uma filha que é medalhista olímpica de velocista, uma família de campeões. Obrigado, e obrigado para todos vocês que estão aí na internet nos assistindo. Fala para mim, eles estavam orando por libertação de outros que ainda estavam no cativeiro, mas também de outros cativeiros que agora vêm sobre a nossa vida. A chave do Salmo é: restaura nossa sorte como as torrentes do Negev. Quem conhece o Negev e conhece as torrentes do Negev sabe que a regra é o Negev. As torrentes do Negev são a dádiva que passa, mas as torrentes do Negev, elas passam. Depois o Negev fica, depois vem torrentes do Negev de novo, depois o Negev fica. Essa vida, ela é feita de situações assim. O nosso destino é Canaã. Não é o deserto de Cádiz Barneia, nem de Zin, nem do Sinai. Durante a travessia, eles passaram por muitos oásis. E eu imagino a trabalheira que foi para Moisés convencer as pessoas a deixarem o deserto, o oásis de Elim, cheio de palmeiras e de fontes, e botar outra vez os pés na terra quente em direção a uma Canaã que eles não conheciam. O nosso destino não é aqui. Aqui é lugar de passagem. Seja torrente de Negev ou seja Negev sem torrente, isso aqui é lugar de passagem. O nosso destino, a vida que Deus preparou para nós, ela nunca será plenamente vivida aqui. Aqui nós estamos sempre em processo de travessia. A vida plena é a que está lá. Ou seja, o verão do crente é o céu. O O verão do crente é o céu. Eu diria que lá é a nossa morada, aqui é só o portal pelo qual a gente atravessa. Coisa que nós só especulamos. O Rafael já conhece. Esta é a questão que nós temos que ter em mente. Os furacões aqui passam, e ou um, ou dois, ou quatro deixam algum tipo de estrago. E nós temos que tirar os destroços e continuar vivendo, sabendo que estamos atravessando um caminho. O nosso destino está no céu. O destino dos nossos filhos está no céu. Os furacões ou as tempestades, elas vêm e também passam. Os oásis vêm e também passam. Os pastos tranquilos, os pastos verdejantes do Salmo 23 também passam. O vale da sombra da morte também passa. O que não passa é o verso 6, a casa do Pai, onde habitaremos para todo sempre. Aleluia. Você vê que existem ainda pessoas em cativeiros? Existem pessoas em cativeiros e, portanto, Deus nos envia para proclamar libertação a essas pessoas, e para isso nos dá o Espírito Santo. Isaías capítulo 61 diz:
o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto o Senhor mesmo me ungiu e me enviou a restaurar os quebrantados de coração e a dizer aos que estão presos em Sião que se lhes dê veste de alegria ao invés de cinzas e proclamar libertação aos cativos. Esta é a nossa missão, e o paradoxo é que Deus não usa para isso pessoas que são imunes, blindadas a furacões ou a mesmo prisões. Às vezes somos pessoas que temos algum tipo de algema e estamos indo falar para pessoas que estão algemadas de outros tipos de algemas e dizer que Deus liberta. Na nossa vida, a gente passa por muitos tipos de furacão e às vezes de prisão. E depois elas se abrem e você se vê livre dela, mas lá na frente vem outro tipo. Eu me lembro quando eu era jovem, dos furacões que passavam sempre na minha vida era uma coisa chamada lascívia, afinal de contas tinha hormônio saindo pelos poros. Mas agora, depois dos 65, depois dos beta-bloqueadores e dos remédios todos que eu tomo, esse furacão já não vem mais, vem um outro chamado medo. Eu tenho medo às vezes, e não sei de que tenho medo, e isso me incomoda muito, mas isso vem e passa, vai passar. Você acha que um dos piores cativeiros, um dos piores furacões, uma das piores tempestades, é a daquela pessoa que vive com medo? Eu penso que o pior furacão é o que nós estamos vivendo naquele momento. No momento em que nós estamos vivendo um furacão, aquele é o pior furacão para a nossa vida. Quando nós estamos dentro dele, nós temos sempre a sensação de que é o pior furacão da nossa vida. E às vezes a nossa memória nem nos mostra que nós já passamos por furacões muito piores e ficaram para trás. É porque a gente tem amnésia para as bênçãos de Deus, sabe? O povo mesmo desesperou quando chegou no deserto, porque não tinha água e esqueceu que tinham atravessado um mar, fazia 72 horas, atravessaram um mar a pé enxuto, 72 horas atrás, e agora entram em crise porque acham que não vão ter água. Então, cada provação, ela é absolutamente nova, e nós vamos enfrentá-la, e vamos ter, talvez, a sensação de que é a pior provação da nossa vida. Não é. Talvez algumas mais fortes ficaram para trás, é que a gente não lembra mais, mas a gente já atravessou coisa na vida muito pior do que está atravessando agora. A gente já atravessou situação muito mais grave do que um Irma, e nem está lembrado. E é por isso que as torrentes do Negev se renovam. Isso aí. Qual o caminho das pessoas que estão aprisionadas por causa de furacões, tempestades, e se veem tão aprisionadas às suas dores, aos seus medos, aos seus receios? O que é que a palavra diz para a gente nessa hora? Qual o caminho de encontrar paz, se sentir livre mesmo no cativeiro? A paz não é um pacote que Deus manda lá do céu. A paz não é como a saúde. A saúde Deus envia. A paz só existe na proximidade com Deus. Quando Moisés se apavorou porque tinha que atravessar o deserto, e ainda mais levando aquele povo briguento, confuseiro, indisciplinado, Moisés diz: não vai dar, não vou conseguir. Aí Deus diz: a minha presença irá contigo e ela te fará descansar. O descanso e a paz não são coisas que Deus pode mandar lá do céu para a gente. Descanso e paz são inerentes à presença dEle. Então, descanso e paz só se consegue na proximidade com Deus, mesmo no furacão. Os apóstolos aprenderam isso
no meio do mar. Engraçado que os apóstolos eram os pescadores, Jesus era o carpinteiro. Os apóstolos eram os caras que nasceram na beira daquela praia, cresceram na beira daquela praia, tiravam o ganha-pão daquele mar, mas foram eles que se apavoraram e disseram para Jesus: o senhor não se importa que a gente pereça? Cara, o passageiro era Jesus. Eles eram que eram o timoneiro, eles eram o cara do leme, o cara da vela. Eles entraram em desespero e o carpinteiro foi quem resolveu a parada. Porque o carpinteiro era também o criador daquele lago, o criador daquele mar e o senhor daqueles ventos. Até do Irmã. Até do Irmã. O Deus a quem nós adoramos, e o Deus a quem nós podemos convidar para estar no nosso barco, Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor de todos os senhores. Ele é o dono do Trump, mesmo que o Trump não saiba disso. Ele é o dono do Trump. Foi ele quem deu a ordem a Ciro para libertar os judeus do cativeiro. Ciro era um rei pagão. Que chamou de meu servo. E ele chama de meu servo. Deus tem autoridade sobre todos os poderes, sobre todas as forças, sobre todas as circunstâncias. Pelo amor de Deus, não pense que Jesus só entende de igreja. Ele entende do seu negócio, Ele entende do seu casamento, Ele entende da sua família, Ele entende de internet, Ele entende de calça jeans, de tênis de marca, Ele entende da vida. Tudo que você estiver usando de mais moderno, para Deus é obsoleto, porque Ele é muito mais atual do que qualquer coisa que você possa ter. E a carta, eu estava conversando com o Christian ali, ele me fez uma pergunta: por que Jesus teve que passar pelo batismo? Eu disse: porque nós iríamos precisar passar. Ele teve que se identificar conosco, ele quis se identificar conosco. A carta aos Hebreus diz que porque ele foi assim, porque ele experimentou tudo o que nós vamos experimentar, é que ele pode nos socorrer, porque ele experimentou e venceu. Sabe, o problema que ainda vai chegar na nossa vida, o furacão que ainda vai chegar, Jesus já atravessou e já venceu, e por isso, Ele pode nos dar vitória. Bem, muito bom. Você trouxe sua sanfona. Foi, está comigo faz 50 anos. 50 anos. Foi quando eu comecei a namorar com Simone. Na verdade, ela era da minha sogra. Aí ela me deu de presente. Mas você disse bem, nós homens não temos problema com sogra. Eu também faço piada com a minha, eu acho maravilhoso. Eu só tinha um amigo que não gostava da sogra. E ele chamava ela de idiota, e ele dizia que no carro ele fazia a curva para ela bater com a cabeça na janela. Mas ele gostava de pular de paraquedas. Um dia ele pulou, o paraquedas não abriu. Até hoje eu penso que foi a sogra que dobrou aquele paraquedas dele. Sogra dobrando paraquedas é complicado. Quero tocar para você sobre tempestade. Toca uma música sobre tempestade. Enquanto o pastor toca... Eu vou chamar Márcio. Márcio, ajuda ele. Enquanto o pastor está tocando essa música que fala sobre tempestade, na sanfona, eu gostaria que você fizesse algumas coisas. Primeiro, recebesse a Santa Ceia. Os diáconos e pastores da nossa igreja vão distribuir a Santa Ceia para você. E enquanto você recebe a Santa Ceia, regozija nisso. Saiba. Quando Deus opera, quem impedirá? A Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? Aquele oficial de justiça de quem você depende uma assinatura ou uma decisão. Aquele pai ou mãe que você tem, que deles você precisa de uma autorização. Aquela corporação para onde você mandou o seu resumê e de você depende daquele emprego. Aquela situação de visto que você tem, que está buscando
de Deus, daquele oficial da imigração, seja lá quem for, pessoas, autoridades, magistrados, juízes, desembargadores, senadores, ministros, presidentes, reis, a sua vida não está na mão deles. Sua vida está na mão do Senhor, que os usará para orientar a sua vida. Portanto, hoje é o dia de descansar. Descansar no Senhor. Você vai ter uma semana não diferente, de tribulações, de enfrentamentos, de necessidades, de dureza, mas você haverá de descansar, porque você se coloca na presença do Senhor e Ele com você te dá o descanso, te dá a paz, e você enfrentará os próximos dias de sua vida não em pânico, não em ansiedade crônica, não em depressão, mas em paz no seu coração, porque o meu Deus pode todas as coisas. Amém? Amém? Recebe a Santa Ceia.